comunidade Repaginando a Gestão, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso programa, nesse modelo novo que a gente falou semana passada, em que a gente deixou os conteúdos gravados e vai usar agora de séries, né? Hoje nós vamos dar continuidade à série sobre holacracia e cultura organizacional, que nós começamos a tratar há 2 semanas atrás, ao vivo, no nosso último programa ao vivo. E hoje, né, para tratar esse assunto de cultura organizacional e também de gestão da mudança, tá, Pavani? Nós vamos tratar os dois um pouquinho, porque um tem tudo a ver com o outro. Tudo a ver com o outro. Estou de novo aqui com o Pavani. Oba, tudo bem, gente? Beleza? Privilégio estar aqui novamente. E vamos já. E hoje a gente vai testar também um modelo diferente de entrevista, de conversa e bate-papo, porque a gente fez uma pesquisa usando a inteligência artificial para saber o que os setores de RH e as lideranças da empresa mais pesquisam e mais buscam nesses 2 temas. Para a gente trazer uma coisa diferente para tratar. Para vocês, se a gente trouxer o que a gente acha, o que a gente defende, a gente está vendendo muito nosso peixe. Então vamos ver se a gente consegue te ajudar. Você que está enfrentando algum... Cultura é um tema que sempre traz alguma coisa espinhosa, alguma coisa de problema mesmo para enfrentar, desafio na empresa. Então vamos ver se com essas perguntas que a gente vai trazer nossa experiência e os nossos parcos conhecimentos, se te ajuda de alguma forma. Tudo bem? Começa agora mais um Repaginando a Gestão, nosso episódio 45. Perfeito, sejam bem-vindos. Então vamos lá, Pavani, nós vamos primeiro abordar de fato a cultura organizacional. Lembrando, gente, que cultura organizacional na Holding Pavani, lembrando e pontuando isso, é tratado na Olho de Tigre. Né? É o único curso, além do desenvolvimento que tem nos RPG, que é tratado na Olho de Tigre. E já o Pavani vai explicar para a gente o motivo dessa escolha. Então nós vamos tratar disso e primeiro numa abordagem mais voltada para os profissionais de RH com as perguntas deles. Então, a primeira pergunta que mais surge com essa pesquisa que a gente fez é como diagnóstico. Definir e diagnosticar a cultura organizacional é um senhor desafio, né, Pavani? Vixe, Maria. Muito grande o desafio. Mas explicando por que esse curso está na Olho de Tigre. Porque como esse é um assunto muito voltado a comportamento humano. Então, como a Olho de Tigre é especializada em comportamento humano e tem todo um processo para remodelar formas de se comportar, ele é mais core business da Olho de Tigre do que da Gauss. Embora a Gauss determine o requisito, o como está na Olho de Tigre. E como nós vamos falar aqui do como, então quem quiser depois fazer esse curso, entrando no site da Olho de Tigre. Mas tem a ver com o conteúdo dos RPG. Só usando esse gancho, né, para a gente aprofundar um pouco mais no que é o RPG, a gente vai ter depois um programa que vai falar especificamente sobre o RPG, como que são feitas as pontuações, os diagnósticos de gestão. Porque o RPG, os referenciais, eles são o quê? É o que a primazia da gestão valoriza como requisito para que você possa ser considerado uma empresa que detém primazia, e aí tem os 10 Ou que está orientada para. Ou está orientada à primazia, né? Você já está num processo de desenvolvimento disso. Para que você... É o quê? A trilha de formação, e nesse ponto... A Gauss não tem todas as soluções para todos os referenciais que são valorizados no RPG. Tem aqueles que a Gauss tem o core business mais específico, os outros têm parceiros que sempre que a empresa, o cliente busca, a gente indica. Então, o REPG, os referenciais de exemplaridade da primazia da gestão, é o que é valorizado, o que é pontuado. E a trilha de formação, incluindo o curso de cultura organizacional, é o como. Aliás, é um dos comos. É um dos comos. Porque você pode muito bem, e claro que nós vamos ofertar para você o que nós temos de solução dentro daquilo que está no nosso portfólio. Você pode contratar, não gostei do método de vocês, eu quero contratar o de outra empresa. Ok, para nós. Ou então eu já trabalho isso com uma outra empresa. Sem dúvida. Não impede. Se você já desenvolve, exemplo, gestão de pessoas. Você já desenvolve, já tem um método que você aplica na sua empresa, nessa área, e você deseja fazer uma exploração da RPG, uma coisa não impede a outra. Exatamente. O que vai acontecer? Pode ser que quando for feita a exploração, a gente te ajude a identificar o que está faltando essa consultoria ou essa formação que você tem, esse profissional que trabalha e desenvolve isso na sua empresa, está faltando ele abordar de acordo com a nossa visão
de primazia. Ok. Mas voltando aqui para o assunto de cultura e diagnóstico, né, Sim. Pavani? Aí voltando à pergunta, Isso, então. porque você falou sobre, explicou o motivo, né, do porquê a cultura está no Olho de Tigre, porque é o core business da Olho de Tigre. Mas diagnosticar a cultura. Isso. Então vamos lá. Como que descasca esse abacaxi? Beleza. Então, para falar sobre cultura, nós temos que fazer, primeiramente, é o diagnóstico, é o mapeamento da cultura vigente. Muitas organizações, elas acham que sabem qual é a cultura delas. Ah, nossa empresa tem uma cultura forte. Eu ouço muito isso, sabe? Ah, nossa empresa tem uma cultura forte. Mas qual é que é essa cultura? Ah, é muito forte. É muito forte isso. Eles falam palavras que os diretores valorizam, que os donos valorizam. Mas a cultura não é só isso. A cultura exige um processo estruturado de diagnose. Então, a primeira coisa que uma organização tem que fazer é diagnosticar qual a cultura que vige. Depois é analisar essa cultura sob o ponto de vista da qual a cultura ideal para os desafios estratégicos que ela terá que enfrentar e com as tendências emergentes. E terceiro, qual que é o processo de gestão da mudança que eu preciso fazer para migrar da cultura vigente para a cultura ideal. O diagnóstico propriamente dito de cultura vigente é uma coisa que até bem pouco tempo, Mariana, era feito só por empresas multinacionais que tinham metodologias estruturadas para isso. Há basicamente 10 anos, a Olho de Tigre tem um método estruturado para fazer diagnóstico de cultura, que basicamente, no curso a gente explica sobre isso, ele tende a medir dois grandes aspectos. O primeiro é usar um assessment para medir a cultura que vige. Então tem diversos assessments, nós temos 2 assessments que a gente pode utilizar. E diagnosticar qual o comportamento das pessoas, qual é que é o perfil comportamental, do modelo mental das pessoas que responderam à pesquisa que faz o diagnóstico de cultura da cultura vigente. A soma desses dois conceitos, quer dizer, a tipificação cultural, através de um assessment específico, mais a definição do mapa do modelo mental das lideranças da companhia, isso junto define a cultura vigente. E essa cultura vigente é pouco conhecida pelas organizações. Eles não sabem, eles imaginam que a nossa cultura seja força, né? É muito comum as pessoas falarem que a cultura é essa, mas ele nunca fez um diagnóstico estruturado para ter essa fotografia clara, densa e estruturada como um diagnóstico mostraria. E você que está assistindo a gente, que está precisando descascar esse abacaxi da cultura... Não, tá, vou parar de falar que é um abacaxi, né? Mas normalmente... Não, mas é um abacaxi, ele é um abacaxizão. O abacaxi é saboroso, mas é abacaxi. E eu conversei com o Pavani antes da gente começar a gravar, e ele topou liberar um voucher para quem entrar em contato com o WhatsApp da holding, para liberar o acesso a esse teste, ao teste da empresa, não do mapa mental das lideranças, porque aí não tem como, mas na verdade, o que a gente faz? Você vai pedir, eu vou te dar um voucher, e esse voucher vai servir para você escolher um dos testes lá. O teste que eu sugiro que você preencha é o teste do Cameron e Quinn, chamado OCAI, é um teste de mapeamento da cultura vigente, ou você utiliza o IBACO, que é o instrumento brasileiro da cultura organizacional. Nós temos esses dois disponíveis. Eu vou te dar um voucher, você vai ter que escolher um dos dois para você preencher, para conhecer o mecanismo de diagnose que a gente tem. E tem que ser pelo nosso WhatsApp, porque não dá para a gente disponibilizar isso aqui aberto, porque faz parte do portfórfio da Olho de Tigre. Então, eu vou disponibilizar para todo mundo que pedir, mas não dá para aqui eu dar um voucher que sirva para todo mundo, não dá. Não tem como, tem que ser porque individual. O voucher é individualizado, né? Exatamente. O sistema pede isso. Mas eu consegui isso para vocês, tá, gente? Então você fica até o final, por favor, que lá no final nós vamos ver como que você chega no WhatsApp da Olho de Tigre. Vai entendeu? Ter alguma informação da Hold, na verdade. Você chegar no WhatsApp corporativo nosso. Tô falando da Olho de Tigre, aí falo da Olho de Tigre, da Gauss, no WhatsApp corporativo você vai pedir assim, olha, quero voucher para processar o teste de mapeamento de cultura. Aí eu vou te dar um código. Mas eu só vou contar como que você pede isso lá no final. Eu vou te dar esse WhatsApp no final para você ficar aí. Então, Pavani, você falou do teste, né? O teste estruturado, que faça um assessment que seja válido. Mas existem ferramentas que nos ajudem a entender, isso aqui é uma outra dúvida, né? Valores, crenças e comportamentos predominantes nas pessoas da organização?
Ou isso não é possível identificar num trabalho de identificação de cultura? É possível. É exatamente isso que a gente faz. Só que o problema é que quem preenche o assessment de tipificação cultural são os líderes. A gente tem que analisar qual é se dentre esses caras tem algum esquizofrênico. Então o que acontece? A maioria dos diagnósticos só são com esse diagnóstico de assessments, de tipificação cultural. O que a gente defende é que eu tenho que validar isso aqui e ver quais são os comportamentos preponderantes desses caras que emitiram essa opinião que resultou nessa foto aqui. Então a gente vai saber quais são os traços comportamentais que preponderam na organização. E para isso a gente faz, inclusive, 3 testes para saber o que tem em comum entre eles, para ser uma coisa bem estruturada realmente. Então é um diagnóstico bastante, eu diria, completo, né? Que permite que os acionistas da companhia entendam, poxa, a nossa cultura é essa, e os traços mais nocivos são esses, os traços mais contributivos são esses, e isso parametriza todo o plano de intervenção cultural que tem que ser feito depois. Eu não sou da área de RH, né? Tanto é que eu fui buscar essas dúvidas, né, na inteligência artificial, nos buscadores, mas eu percebo, né, da minha experiência na área de gestão, que quem trabalha com RH, a gente está falando RH, mas a gente é setor de gestão de pessoas, tem esses nomes, né? Mas vamos falar o RH, que é a palavra que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Que tem alguns indicadores que são muito preocupantes. Por exemplo, rotatividade alta, né, de colaboradores. Isso mostra que alguma coisa na empresa não faz as pessoas quererem ficar nela. Às vezes pode ser o trabalho, o core business. Tem alguns que, por exemplo, tem um que tem uma alta rotatividade, que é telemarketing, que é da estrutura mesmo, é do próprio core business do negócio. Mas existem empresas que têm um trabalho estruturado, né, de trabalhar, de engajamento dos times, tem investimento em desenvolvimento, em treinamento, mas que ainda assim não melhora esses indicadores. E não é uma questão de remuneração, porque muitas vezes pensa, não, mas paga mal. Às vezes não tem nada a ver com isso, não. Tem mais mesmo de como fazer com que aquele ambiente, aquela ambiência criada pelas pessoas, que é a cultura, ela às vezes não é favorável para os colaboradores. Aí não estou falando da liderança, estou falando mesmo de quem está ali no dia a dia, no tático, no operacional. Porque muitas vezes a liderança ela está afastada, ela não está vivendo o dia a dia. Não é o Peter Drucker, não. Tem uma referência, uma pessoa que fala sobre gestão, que a gente, quando a gente estuda estratégia, e ele fala assim: a cultura come a estratégia no café da manhã. No café da manhã. Eu ia dizer essa frase aqui. E tem uma outra abordagem agora que foi além. Falou assim, a cultura come tudo. Não é só no café da manhã, no café, no almoço, na janta. Então, se você que lida com isso diretamente, que é a sua função na empresa, seja tática, operacional, cuidar, observar, desenvolver conteúdos, ferramentas para melhorar alguns indicadores, fique atento à cultura. Eu não tenho dúvida. Veja, você me fala e me dá gancho da gente abordar 2 diferenças importantes aqui. Uma diferença importante. Cultura nos RPG está tratado num lugar. E clima organizacional está tratado em outro lugar. Por quê? Porque são coisas distintas, embora o mercado confunda isso de maneira generalizada. Clima tem a ver com o nível de satisfação que as pessoas trabalham naquela organização. O nível de alegria que elas têm em ir para lá. Ou trabalhar para aquela proposta de valor. Está no RT7, né? Exatamente, 7.5, exatamente. Então, isso é clima organizacional. Muita gente se refere ao clima querendo falar de cultura, e são coisas completamente diferentes. Inclusive, o mecanismo de diagnóstico é outro. Então, pesquisa de clima, você faz pesquisa. Cultura, você não faz pesquisa, você faz diagnóstico. É diferente. E a cultura organizacional tem a ver com como a organização opera. E não como ela se difunde. Não tem a ver com discurso. Tem a ver com realidade. Puxa vida, aqui a gente fala um monte de coisa, mas a realidade
é o que a cultura exprime. Casa de ferreiro, O espeto é de pau. Então, o ferreiro é o clima. Exato. O espeto de pau é a cultura. É a cultura. Tá entendendo aí o BO, né? O abacaxi sabe, que a gente falou. E a cultura, ela define como a organização, de fato, opera de maneira automática. Mesmo que ela não queira ser aquilo que ela é aquilo que ela tem que ser. Então, por exemplo, eu gostaria de ser mais magrinho, mas a cultura que permeia o meu dia a dia vence e faz com que eu não consiga fazer tudo que eu precisaria fazer, ou que eu digo que eu preciso fazer. Então a cultura não tem a ver com o que eu preciso, tem a ver com aquilo que eu sou. É o jeitão da gente se comportar de verdade. E esse diagnóstico é completamente diferente da pesquisa de clima. Porque a pesquisa de clima, eu pergunto para as pessoas se elas estão felizes ou não em trabalhar ali, com mais ou menos profundidade. A cultura não. A cultura eu tenho que avaliar coisas que eles não são capazes de dizer. E eu tenho que ver os artefatos, os rituais, as coisas que acontecem na companhia explicitamente, sem parar e pensar no discurso que elas têm para dizer da empresa. Vou só usar não são entrevistas, né? Vou fazer uma comparação assim com o que a gente tem do nosso jeito individual de lidar com o mundo. Tem o racional e o emocional. É como se o clima fosse o racional, aquilo que eu consigo expressar de uma maneira mais clara, através de uma linguagem, e a cultura seja mais o emocional, o sentimento. Aquilo que... Se não tá legal com a cultura, você sabe que não tá, mas você não consegue dizer o que exatamente. Isso não emerge com a linguagem de uma maneira evidente, clara. Não emerge com a linguagem. Toda vez que alguém fala de cultura, de maneira rasa, de maneira, eu diria até irresponsável, ela fala assim, a nossa cultura é forte. E eu digo assim, forte em quê? Em várias coisas. Vou dar um exemplo, são muitas coisas que caracterizam que nós somos fortes. E aquilo, na verdade, é um discurso. Não é uma característica que eu diagnostico nos fatos e dados da companhia, que é o que o diagnóstico de cultura busca. Quais são as evidências ritualísticas, processuais e com os artefatos, esses três componentes, que vão fazer que a cultura se exprima. Então é um diagnóstico, as pessoas pouco fizeram isso na vida. Eu quero explorar um pouco mais esses três termos que você usou. Processual, ok. Quem lida com gestão está acostumado com processo, tá mais ali, tranquilo. Já está até, às vezes, mapeado, já existe, né, uma documentação, alguma coisa assim. Ritualística e artefatos. Traz isso para a gente ajudar quem está assistindo a gente sair do raso e aprofundar um pouco mais, ter um pouco mais de consciência disso. Tá. Tudo se traduz em comportamento, mas rituais, por exemplo, o ritual de traje da companhia é um ritual. Eu vou trabalhar de que jeito? É necessário, quer dizer, a forma como as pessoas trabalham, que é real, não é uma pesquisa, é real, eu vou lá e assisto isso, fotografo isso, vejo isso, isso é um ritual. Como as pessoas tratam, por exemplo, uma crise, um problemaço grande, é com austeridade, com uma mal educação, com rispidez, ou a cultura é com bom humor? Quer dizer, é coisa que exala. Não tem como as pessoas disserem que é o contrário. Vive rituais. Então, forma de se vestir. As estruturas das reuniões são rituais. Como é que são essas estruturas de reuniões? A forma pela qual lidam com o estresse. A forma pela qual eles dedicam tempo. Por exemplo, aqui a gente valoriza muito, o presidente falando, né? A gente valoriza muito os cursos que a gente dá aqui em empresa. O cara não foi nenhuma vez na abertura de curso nenhum. Então, poxa, é isso que vale. Você não valoriza muito os cursos que estão valorizando, você nunca abriu nenhum. E aí você nunca fez nada que de fato expressasse essa importância. E esse é um grande abacaxi que quem está lá no RH enfrenta para lidar com a liderança. Por exemplo, outro exemplo que me veio à cabeça aqui, que é bom de citar. Aqui nós respeitamos todos os colaboradores da mesma forma. E mesmo que a pesquisa de clima não identifique, eles têm 2 restaurantes. Um restaurante é para uma galera, outro restaurante é para outra galera. Isso é cultural. Isso ninguém nem percebe. A gente precisa de um diagnóstico estruturado para aquilo emerge e falar assim, olha, de verdade nós temos... O banheiro é uma zona. A gente nunca... Tem banheiros que são com chave, outros não. Isso aí são os rituais. E os artefatos. Os artefatos já têm a ver mais com
com características físicas que demonstram o que nós somos. Por exemplo, aqui nós estamos num espaço físico da Taori, do espaço Taori. Isso representa a cultura da dona, entendeu? Ela valoriza circunstâncias fisicamente identificáveis que falam, puxa vida, há um valor aqui. Há um valor aqui. Se você for na minha casa e você vai ver que não tem nada, nenhuma luz apagada, isso é um artefato. Isso expressa alguma circunstância que representa a cultura daquele lar, daquele pedaço. Por exemplo... Então, essa caneca, isso é físico. Poxa, por que a gente fez uma caneca com a logomarca do Repaginando? Porque isso é um valor. Isso expressa um valor. Sim. Entendeu? Você está no exemplo, nesse caso da questão física. Você tem empresas que elas têm um distanciamento físico mesmo entre... Do layout. Não só do layout. Entre a área de atendimento, a área comercial, e a área de apoio. Por exemplo, bom exemplo. Atendimento comercial é o contato com o cliente. Então, o ponto a ponta ele começa e termina ali, o processo ponta a ponta, né, quando a gente fala de gestão. Mas a área de apoio, os processos secundários, eles estão num outro prédio, às vezes, por N circunstância, porque aquela empresa precisa levar soluções em lugares diferentes. E, às vezes, a empresa, na área de ponto de contato com o cliente, tudo é perfeito, a iluminação é boa, o ar-condicionado não falha, cadeira ótima... que é onde o cliente vê. É o artefato. E no secundário, ali a área de apoio, né, o que a gente chama às vezes de corporativo, a cadeira quebrada um mês e não arruma. Ou exatamente o oposto. Né? Às vezes o oposto, né? Porque aí o corporativo sempre está mais perto da liderança. Exato, e aí tem aquela fica coisa... ar-condicionado. O pessoal até da ponta fala, vocês ficam no ar-condicionado. É outra coisa, essa coisa da ponta. Da ponta. Quem está ali no contato com o cliente é chamado da ponta. Porque não está perto da liderança. E às vezes às vezes não, sempre. Porque hoje, no mundo que a gente está, a gente não pode mais pensar que empresas funcionam para os donos e para os líderes. Eles funcionam 100% para o cliente. Se você não tiver... Não é só o foco, é a orientação. A orientação. Porque mesmo quando você não está focado no cliente, como é o caso dos processos secundários, porque o foco é aquilo que você direciona a sua visão, seja perto ou longe. Então, se você direciona perto, você enxerga o que está perto e o que está longe você não vê. Está desfocado. E a mesma coisa, se você está olhando no longe, o que está perto não está focado. Está desfocado longe. Eu penso assim, que foco no cliente já não é nem mais a palavra que expressa. É orientado para o cliente. Ou seja, focado ou desfocado, tudo o que você está fazendo está para o cliente. Principalmente sua cultura. Não, sem dúvida. E veja, tem um dado que me lembrei aqui. Quando você está, por exemplo, no diagnóstico de cultura, eu descubro onde está o poder? Está na ponta ou está no meio? Se a gente descobre que a cultura da organização, o poder está no centro, não está na ponta, isso é um problema para o século XXI. Ou seja, nós vamos diagnosticar, olha, a cultura da casa, o poder está no centro. E tem a ver também com a holacracia que a gente falou 2 semanas atrás. Exatamente. Né? Totalmente. Por isso que está no mesmo RT. Não tem como separar. Percebe? Para que a gente discutiu a holacracia, só muda se a gente mudar a cultura. Então, antes, a gente fazia um diagnóstico para descobrir as características da companhia e para pegar pessoas lá fora que tivessem coalizão com essa cultura. Hoje, não. Hoje a gente diagnostica a cultura, não é para pegar agentes aderentes a essa cultura, é para mudar a cultura. Porque a cultura desse jeito como ela não sobreviverá no século XXI. E aí, experiência de uma pessoa que já foi totalmente fora da cultura de uma empresa e não se adaptou. O coitado ou a coitada, se a empresa não... Se a alta liderança, que a gente nem usa esse termo, né? Mas se a liderança, quem está conduzindo essa questão da mudança, seleciona alguém que é contracultural e coloca ela dentro de uma empresa justamente para promover essa mudança, e hoje tem muita empresa que está fazendo processo seletivo orientado à diversidade, exclusivo para mulheres, exclusivo para negros, para PCD. PCD sempre teve, porque é uma lei, né? Se essa pessoa contracultural que entra, ou ela é protegida, porque ela vai ser fonte de ataque de todo mundo que quer que mantenha a cultura, porque a cultura, ela come tudo. Ela não come só a estratégia. Então, mas ela não é protegida, ela é expelida. Ela é justo. expelida. E aí, mas por exemplo,
a estratégia da empresa, que é outra dúvida que sempre é como alinhar a estratégia com a cultura. É uma dúvida Não vai crassa, dar. não vai dar. Ou você enfrenta a gestão da mudança. E a sua frase é muito pontual e importante. Se a estratégia é proteger essa pessoa como meio de gerir a mudança, não vai acontecer, porque a cultura come a estratégia. E essa pessoa será expelida, não tem jeito. O processo de mudança cultural exige de um prazo de 2 a 5 anos e que requer mudança de modelo mental. Mesmo que ela não seja expelida, no caso, demitida, como aconteceu comigo, ou ela vai se render à cultura, ou ela vai adoecer. Não, ela vai adoecer. Ela vai adoecer. Até porque isso é muito também por isso de que é melhor que ela seja expelida para a pessoais. saúde dela, senão ela vai adoecer. Isso aconteceu comigo, gente. Não, isso vai acontecer, vai acontecer. Então, o que acontece? Você tem na cultura algo que não é tangível, algo que não é fácil de expressar com linguagem, que não é fácil de identificar. Não se pesquisa, não se descobre com pesquisa. Justamente, ou seja, você que está no RH e já identificou que o BO da sua empresa, o seu problema é a cultura, eu vou te dizer, você vai ter que colar no líder, na alta direção, usando o termo mais claro. E você vai precisar de ajuda. Não e vai você vai precisar de ajuda e você vai entender que não é um trabalho que você vai fazer em um ciclo, por exemplo, de desenvolvimento ou um ciclo de gestão, que normalmente é um ciclo anual. É 2 a 5 anos. Para mudar, sim. E você vai precisar completamente do comprometimento da liderança. E o diagnóstico é rápido. Em 2 meses a gente faz o diagnóstico. Agora, para mudar da situação vigente para a situação ideal, de 2 a 5 anos. E aí a gente tratou agora, né, dessas dúvidas que mais apareceram e das que foram mais interessantes com relação aos profissionais de RH. E com relação à liderança, as dúvidas que mais aparecem. O papel da liderança a gente já falou aqui agora. Primordial, essencial, não tem como. Mas como que ele pode influenciar a cultura através do seu comportamento, das suas ações? Pois é aí que entra o de tigre, entra o antídoto aí que a Valéria com certeza vai explorar. Isso é melhor. Não tem jeito. O modus de pensar da liderança precisa passar por uma transformação. Há uma intervenção a ser feita aí, Mariana. Por isso que a gente está aqui com essas 2 bandeirinhas. Não se resolve só no âmbito da gestão. A cultura se resolve no âmbito da mudança do modelo mental das lideranças. Isso é um assunto para a medicina. Não é um assunto simples de tratar aqui, mas é por isso que a gente envolveu o Olho de Tigre, como você bem começou, porque é lá que a gente vai mudar as pessoas. E essas pessoas precisam ser transformadas. E você falou uma palavra muito importante. O trabalho contracultural sempre vai existir num processo de mudança cultural. O desafio é como é que eu faço para trabalhar contraculturalmente por tempo suficiente para iniciar uma jornada de redemoinho. E aí para mudar a cultura vigente. Isso é um processo muito, muito, muito sofisticado, que exige muita profissionalidade, não amadorismo, como normalmente se trata isso. Eu vou citar uma experiência pessoal. Meu pai é administrador desde os anos 80, né? Desbravou o Tocantins, foi um dos pioneiros lá. E aí, num trabalho que a gente foi começar, quando eu tive a oportunidade de trabalhar num órgão público, a gente foi implantar, a gente usou a temática governança, né? Porque a governança abordava o que a gente precisava abordar. E ele foi falar um pouco sobre governança, a questão da integridade. E ele começou a conversa, né, o bate-papo lá com a liderança, foi uma reunião que foi feita, foi uma palestra que ele fez para a liderança, falando assim, para você, as lideranças, o que representa a instituição que você está? Uma instituição pública, então não tinha muito essa questão do comercial, né, do marketing, da imagem, embora isso esteja sendo trabalhado, porque faz parte, quando se trabalha missão, visão, valores, mapa estratégico, estratégia, né? E ele perguntou para eles, mas para você o que representa? E eles foram dando a resposta, mais ou menos, forte, integridade, transparência. Ele, ótimo. Mas e os seus subordinados? Os seus assessores? O coordenador? Para ele, o que ele fala da instituição? Eu tenho certeza que se você puder escutar de butuca, não é nem ir lá participar, porque quando se participa, a conversa muda. O assunto, quando o líder chega, o assunto muda.
Se você pudesse ser uma mosquinha para ouvir, ele usa outra linguagem, né? Mas se pudesse ser uma mosquinha para ouvir o que é falado no cafezinho, pelo cara do almoxarifado, pela pessoa da copa, por alguém que está envolvido num processo que ainda não foi estruturado, não foi automatizado, é feito meio nas coxas, ali está a verdadeira imagem da sua organização. No caso, era uma instituição, né? Ali é o que significa o nome da sua instituição. Então, tudo que vocês vão fazer de criar missão, visão, valores da empresa, vocês vão, da instituição, vocês vão usar o que vocês me falaram agora. Mas o desafio não é criar isso, botar num papel bonito, publicar. Isso aí todo mundo faz. Isso é um plano de intenção, não é a realidade. Você fala isso também quando você fala de arquitetura estratégica. Sem dúvida. O desafio de vocês é serem líderes que vão transformar essa conversinha do café. Que vão fazer com que quem defenda a instituição não seja mais vocês, que são os líderes, são as pessoas que vestem a camisa de fato e dá a cara a tapa. Por isso que vocês precisam dizer isso. Vocês vão ter um grande êxito nesse trabalho que vocês estão começando agora se vocês forem tratar essa conversa, essa imagem que é dada. Ele até citou o exemplo do estagiário. Quem diz mesmo de verdade qual é a imagem da sua instituição é o estagiário. Porque você está aqui, você trabalha tudo isso. Aí ele sai daqui, vai para uma outra oportunidade e fala assim, nossa, aquilo lá, uma bagunça, nada sai direito lá. Se não fosse eu, e o estagiário ainda fala isso, se não fosse eu, porque muitas vezes a gente já falou sobre isso em algum, né, sobre a ação social, estagiário ser uma ação social, foi assunto para trás. Então, isso faz a diferença. E você sabe que esse assunto cultura organizacional é negligenciado pelos caras de RH, que eu já dei aula para profissionais de RH na FGV, e o cara de RH falou assim, esse assunto não é comigo. É muito triste ouvir um cara de RH dizer isso, mas é dele esse assunto. É também. Porque a mudança de cultura perpassa pela principal função dos profissionais de recursos humanos, que estão ainda focados em coisas mais triviais do DP e não focam ainda em trabalhar a cultura, que é fundamental. Eu diria para você, tudo que o RPG fala pressupõe uma mudança de cultura para acontecer. Sim, com certeza. Pressupõe. A gente já falou sobre as ISOs, né? E por que é primazia e não excelência, e por que a ISO não é tão valorizada, né? Ok, você tem ISO, mas não vai pontuar. Ok. Não é por isso que você vai pontuar. É porque justamente essa mudança de mentalidade e de funcionamento e de cultura da empresa, que é não sair mais de querer atender o mínimo que é o que está na ISO. É ser orientado à primazia. É buscar não só a melhoria contínua, mas a primazia contínua. Que isso depende do que a gente já falou antes de PDCA, PDCS, eu vejo tanta gente falando de gestão para pequenos e médios empresários com uma postura tão rasa. E aí você fala, não, mas esse cara me ajudou, minha companhia cresceu, melhorou por causa disso. Claro, mas o problema qual o próximo passo? Escolher uma orientação para 20 anos é você sempre ter um referencial para usar. Fiz isso aqui, vou evoluir. Não vou falar isso no diagnóstico, no episódio específico. Mas o que você tem que entender é que é cultural essa busca pelo só o próximo, só o que tem mais emergente. O que está falhando eu preciso corrigir. Não, você tem que ter um referencial para, daqui a 20 anos, 25 anos, se orientar nele. E é disso que a gente bate, né? Não adianta você simplesmente falar assim, minha operação está ruim, tem que ter um cara para ajudar. Isso é cultural. Eu preciso resolver apenas o que está errado. Tá bem profundo esse papo, né? Mas é porque não tem jeito. Cultura é um assunto que exige profundidade. Esse não dá para ser raso. Porque se for, a gente vai estar incorrendo nos mesmos erros de todo mundo que fala sobre exatamente, isso. Que, na verdade, não é falta de conhecimento, só que dá um nome errado ao que é... Chama de cultura o que é clima. O que é clima. E não tem problema se você se especializa em clima, mas diferencie, entenda que são coisas diferentes. Vamos falar de gestão da mudança? Senão a gente vai passar mais meia hora falando aqui e não vamos avançar no tema e a gente tem uma agenda para cumprir, né? Você fala, né, nos treinamentos da Olho de Tigre, até o OTBI,
fala sobre isso também, que vai ser dia 5 agora, gente. Esse programa vai ser transmitido agora dia 1º, então no sábado, na terça-feira, no próximo sábado, tem o ATBI. Se ainda tiver vaga, Pavani, bota aí pro pessoal. Se inscreve, dá tempo ainda de participar presencialmente ou online. E no ATBI você aborda, né, a mudança pessoal. Sim. E para tratar sobre isso, você explica a gestão. Por que mudar? São os primeiros slides do curso. Em termos de medicina, parece muito o processo de luto. Quem estuda gestão da mudança estuda tanatologia. Tanatologia é o estudo da morte. A maior mudança que todos nós passaremos na vida e que recentemente eu perdi a minha cachorrinha, que foi um fator importante. Então, o que acontece? Estudar a mudança que a cultura precisa perpassar é estudar a gente por dentro. Por isso que isso é um assunto médico, na minha opinião, e a maioria das pessoas tratam isso com uma superficialidade patética. Então, gestão da mudança tem formações para isso. Tem o Chief Executive que faz do management, né? O gestor da mudança, propriamente dita. Um gestor que cuida da mudança. Não a mudança do software, a mudança do ERP, a mudança de comportamento. Não, mas até o software, quando vai mudar, tem que trabalhar a gestão da mudança, porque se não trabalhar, vai ser feito... O software novo, inovador vem, porque ele foi parametrizado a partir de um processo que foi atualizado. Porque se o antigo não estava atendendo mais, é porque o processo mudou também, de alguma forma. Mas a pessoa continua fazendo o mesmo processo antigo. Não, mas o que eu me refiro é que tem uma certificação aí de gestão de mudança orientada para software que não chega perto dessa mudança que nós estamos falando. Entendi. Que o cara fala, eu tenho que gerenciar a mudança do aplicativo do sistema, do ERP que ele vai implementar. E aí tem um cara lá que cuida da gestão da mudança do sistema. Mas ele não entra no aspecto comportamental. Ele fica só no técnico. Ao invés de apertar no botão em cima, você apertar embaixo. Exatamente. Isso aí não é nem o técnico, é o operacional. Chama a certificação ITIL, eu acho. Chama ITIL a certificação que fala sobre gestão da mudança na implementação de novos softwares de gestão. Que não chega perto do gestor de mudança que a gente está falando. Porque tem que estar disposto a morrer para mudar, gente. Esse é o ponto. Esse é o que a gente está falando aqui. Então, e para fazer mudança da cultura organizacional, tem que fazer uma gestão da mudança. Porque quem vai mudar não é... Claro que às vezes você tem a questão da mudança ambiental, impactar no comportamento um pouco. Né? Você mudar uma luz, mudar uma mesa de lugar. Mas quando se fala de mudança da cultura, é uma mudança de comportamento. E quem muda o comportamento é a pessoa física, não é a pessoa jurídica. Nós estamos falando de valores, crenças. Imagina... Você está me escutando, eu estou falando eu preciso mudar a sua crença. É muito profundo, velho. É bem profundo. Isso não é uma palestrinha que vai fazer. Exige um processo estruturado de diagnóstico da crença vigente e de proposta de uma crença alternativa que precisa ser trabalhada de 2 a 5 anos. E, Pavani, cultura, eu não entrei muito nesse tema, mas mudança, iniciativa de mudança, eu acho que é interessante a gente falar sobre a medição disso. Porque é um pilar do RPG, a medição, ciência da medição. O que você entende como indicadores e métricas que são relevantes para medição de mudança, se é que isso é possível? Não, é possível, sim. No próprio diagnóstico de cultura, a gente sai com um indicador claramente estabelecido. E para você medir se essa mudança está acontecendo, esse indicador é refeito a cada 2 anos para medir novamente. Então, a cultura vigente é 10, a cultura ideal é 3. Então, daqui 2 anos, eu vou medir de novo. A cultura vigente baixou para 7 e a cultura ideal baixou para 5. Aumentou para 5. Então, eu tenho essa métrica que é claramente identificada num diagnóstico estruturado. Então, aproveitando que ele falou do diagnóstico, agora é a hora. Pega o seu celular, se você está no computador, daqui a pouco, quando a gente terminar, a gente vai disponibilizar o link, só dá um tempinho para a gente poder fazer essa alteração. Nesse QR Code que está aí, você vai falar diretamente no WhatsApp da Holding Pavani, e o Pavani que vai te responder. Eu mesmo. Tá? Lá você vai mandar a mensagem assim, eu quero voucher para acessar o teste de cultura organizacional.
E ele vai te disponibilizar, vai passar o link da Olho de Tigre, explicar como responder chegar até lá, vai te pelo responder. próprio WhatsApp eu te respondo. E vai te dar um voucher que é individualizado, só Tem serve 30 pra você. dias para usar. Se vencer os 30 dias, Então, fosse. aproveita que isso aí custa dinheiro. E é muito dinheiro, né, Pavani? Não é baratinho um teste, porque... Um teste, se eu te der um teste, não é tão caro. Mas se você for usar, aí fica um pouquinho mais caro. Então, o valor vai ser bacana. Você valoriza, você vai gostar. E aí, Pavani, a gente falou de métricas, isso é um assunto mais do RH. O RH que se preocupa mais com isso. Mas a liderança tem como perguntas, né, que a gente está pautando aqui nas perguntas que a gente buscou, que são mais relevantes, que a gente entende para bater um papo aqui. Não vou falar de sustentabilidade de mudança, porque como que eu vou garantir que não volte aos velhos hábitos? Não tenho como garantir. Né? Mas como que o líder pode lidar com a resistência à mudança dentro da equipe, dentro do time? A pesquisa antropológica que a gente fala no curso, inclusive, diz o seguinte: se o líder mudar, a sua galera muda. Então não tem que lidar, ele tem que mudar primeiro. Ele tem que mudar primeiro. Ele não muda. A questão, o exemplo arrasta. Se ele não for o exemplo da mudança, não vai acontecer. Os outros não vão fazer. E aí já entra uma outra pergunta com relação à cultura, né? Tem uma pergunta que é muito comum, e eu já ouvi ela também. Como adaptar meu estilo de liderança à cultura? Não tem que adaptar, né? Se você quer mudar... Tem que mudar mesmo. Tudo é um processo adaptativo, mas o grande problema é que eu não sei o que eu tenho que mudar. Não sei, eu falei, mudar o quê? E a empresa só avisa da mudança, né? Ela fala assim, olha, você precisa mudar isso aqui, viu? Como? Isso é um problema seu aí. Mas não é um problema dele. É um problema que a empresa precisa participar desse processo. E tem o desafio... Tem que oferecer intervenções treinamentosas e às vezes até tratamentosas que propiciam esse processo de mudança cultural. E agora, já caminhando para o final desse programa, os nossos próximos temas, a nossa próxima série, a gente está encerrando hoje a série que trata do RT4, que é Holacracia e Cultura Organizacional. Perfeito. Nossa próxima série é uma série de 3 episódios que vai tratar de gestão de pessoas. Aí lá sim a gente vai falar um pouco mais, e aí já são os próximos episódios, né? A gente vai falar um pouco mais para vocês sobre recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. E lá no final vamos falar também de saúde e segurança no trabalho, e o tema que está muito em voga, então vocês diagnóstico se preparem, psicossocial, que é a saúde mental, que agora virou um assunto de saúde e segurança no trabalho. Então, de não norma é mais, regulamentadora, exatamente. Isso, não é mais uma questão apenas ambiental, em termos físicos, de mesa, cadeira, iluminação, temperatura, mas também psicossociais. Então, mais do que nunca, cultura, porque apesar disso estar o bem-estar, a felicidade de ir trabalhar é clima, mas a cultura influencia, não só influencia, ela determina muitas vezes o clima. Sim. Não importa, pode acontecer do RH criar uma ação de clima que ele acha sensacional. Uma unidade vai adorar, porque ali existe uma cultura, porque também tem isso, tem as microculturas dentro de uma cultura macro. Principalmente quando tem matriz, filiais, esse distanciamento. Inclusive no nosso diagnóstico, né, no nosso assessment, definido, quando isso acontece, é chamada de cultura de clã. Nós temos várias culturas dentro da mesma empresa. Porque a cultura está muito associada ao líder também. Então, se ali no meu clã, no meu pedaço, eu tenho um líder que lidera de uma certa forma, são diferentes. No outro pedaço que tem um outro líder, um outro gerente, um outro diretor, é outra forma de lidar, é outra forma de se comportar, de Quando se aparece vestir. Cultura Vigente e Clã, a gente sabe que tem diversas culturas na casa. E aí é um desafio a mais de trabalho, sem dúvida, né? É muito mais difícil. E para o RH, então, a unidade de gestão de pessoas, ela que... Não, vai ter que cortar um 12, como diria, mas é por aí. Então, vem com a gente nessa próxima série que nós vamos trazer, já a partir do dia 15 de abril. A gente já vai tratar no dia 15 de abril do RT 7.1, que é recrutamento, seleção e integração. Depois, no dia 29 de abril, nós vamos falar sobre desenvolvimento, treinamento. Aí a gente vai falar um pouco de desempenho, análise de desempenho, que é outro tema que nós valorizamos e tratamos a Gauss trata de uma forma completamente diferente. Perfeito. E lá no dia 13 de maio, um pouquinho antes de entrar em vigência a norma, a gente vai trazer para você
uma abordagem diferente sobre saúde mental. Perfeito. Como que nós, do RPG, enxergamos a saúde mental e a saúde e segurança dos colaboradores. E como que a gente vai como que a gente vê que esse avanço na norma, na lei, se torna algo... a gente já previu. Já estava lá no nosso RPG muito antes. É isso aí. Então, a gente espera, né? Eu vou pedir para o Pavani agora finalizar esse assunto. A gente tem muita coisa para falar. Que, assim, um episódio sobre cultura e gestão da mudança não dá nem cosquinha. Mas eu vou pedir para o Pavani trazer uma informação para a gente, uma fala motivadora, para você que está enfrentando esse abacaxi, para você ver que você não está sozinho, que você pode contar com a gente ou com os nossos conteúdos, a gente tem um curso de cultura. Nós temos um curso de cultura para você explorar esse conceito de maneira bastante profunda. Eu diria que você precisa sair do amadorismo desse assunto. Esse assunto não pode ser mais um assunto negligenciado com amadorismo. E não dá para pular esse assunto mais nas organizações. A maioria das lideranças pula esse assunto. Acho até uma frescura. Muita gente entende que cultura é frescura, não é não. Ele é muito importante, por isso que ela está num tema central do nosso referencial aqui. E se você... Não sei se isso é motivador ou desmotivador, mas é preciso. É preciso você sair do amadorismo desse assunto. E o Pavani, ele tem a agenda dele, gente, de reuniões abertas, disponível no site, tanto da Gauss como da Olho de Tigre. Então, se você quer entender mais, você se interessou por esse voucher, vai lá, vai pedir para ele, vai lá no site, você vai ver que em vários lugares tem agenda de uma reunião. Você abre a agenda da reunião, porque se você tiver dúvidas específicas sobre a sua organização, ele tira para você na hora. Você tem um momento ali, 30 minutos para conversar com ele, e talvez seja a oportunidade de você levar uma liderança, nesse momento, para conversar com quem entende de verdade. E que vai saber perguntar e falar, porque às vezes você não está conseguindo, você que está enfrentando esse problema lá no seu pedaço, lá no RH, e não sabe mais o que fazer, já fez tudo o que estava ao seu alcance, pode chamar o Pavani também para conversar. Esse lugar, agenda uma reunião, tem muitos lugares do site e tem muitos lugares, lá no LinkedIn também tem um lugar, agenda uma reunião, tem vários lugares, fácil fazer reunião comigo. É muito fácil encontrar o Pavani, gente. É fácil mesmo. Tá? Então aproveita. Até demais. Aproveita o WhatsApp dele que está aí para pedir, da Hold para pedir o voucher. E aproveita também a disponibilidade dele para levar esse assunto tão sério, tão importante para a gestão, que não teve como a gente não abordar comportamento e pessoas, que é a parte da Olho de Tigre, né? A mudança e no antídoto nós vamos falar com alguma redundância desses assuntos aqui. Não tem como a gente abordar a gestão sem falar sobre isso. Não tem. Então, com isso, né, a gente se despede nesse programa 45, desse tema tão importante, dessa série sobre o RT4, que a gente já começou há 15 dias atrás, deu continuidade hoje, e te convida para estar com a gente falando na próxima série sobre gestão de pessoas, no episódio 46. Até mais. Bye, bye.